E debaixo do nariz dos falastrões Tarcísio e Zema tinham fábricas clandestinas de fuzis. Essa quadrilha enviava todo o armamento para comunidades do Rio de Janeiro. E eles faziam 3.500 fuzis por ano. Uma fábrica de armas clandestinas aqui no estado de São Paulo. A polícia conseguiu chegar até os responsáveis depois de traçar a rota dessas munições. Uma fábrica moderna e equipada com maquinário especializado. Funcionava com uma fachada de produção de equipamentos de avião. Agora adivinha qual polícia mais uma vez desbaratou esse esquema das fábricas clandestinas de fuzis em São Paulo e Minas Gerais? Acertou quem disse Polícia Federal do governo Lula. Pois é, mais uma vez essa polícia que age com inteligência e independência vai chegando nos chefões do crime. Justamente a polícia que vai coordenar as ações contra o crime organizado no Brasil quando passar a PEC da Segurança Pública, que adivinha? Esses mesmos governadores bolsonaristas como Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, o Castro lá do Rio, ficam pressionando seus deputados para nunca votar para aprovar. Pois é, qual que é o receio desses caras de ter uma polícia que tem eficiência na hora de combater o crime, diferente das polícias estaduais sob o comando desses bolsonaristas? Afinal, como Zema e Tarcísio explicam que essas fábricas estavam funcionando debaixo do nariz deles e eles não viam? São fábricas, são corporações enormes, equipamentos enormes, e passava debaixo do nariz dos governadores que gostam de falar que vivem combatendo, que tem receita para tudo, mas nem isso eles identificaram. Aliás, os dois falam muito, mas não fazem nada, em especial o Tarcísio, que quer falar que o crime organizado está disseminado no Brasil inteiro, quando na verdade ele está concentrado em dois estados. O estado de São Paulo, desgovernado por ele, e o estado do Rio de Janeiro, desgovernado pelo outro bolsonarista Castro. Aliás, são ali que estão as matrizes das duas principais facções criminosas do Brasil e que os dois governadores bolsonaristas venceram as eleições enganando os eleitores, dizendo que teriam tolerância zero para cima dessas facções, mas o que a gente vê na prática é o contrário. Essas facções deitando e rolando no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, com esses dois governadores mandando a polícia não para cima dos chefões, mas por cima do máximo de bagrinho, mas especialmente para reprimir trabalhador, como faz o Tarcísio, vira e mexe na 25 de março, quando algum grupo de trabalhadores faz greve, enfim. Mas o crime mesmo está comendo solto. E pior, no caso do estado de São Paulo, toda hora uma nova revelação do crime organizado entranhado até dentro do próprio governo, com contratos dentro de prefeituras e dentro do próprio estado, coordenando, por exemplo, os transportes públicos na capital de São Paulo. Lembra do escândalo da Transwolf, envolvendo um monte de políticos, todos eles da direita, todos eles de União Brasil e outros partidos que estão sendo investigados aí na Operação Carbono Oculto. Aliás, o governo federal mais uma vez teve que fazer aquilo que o Tarcísio não toma atitude e desbaratar o braço financeiro aí do esquema em São Paulo, quebrando as pernas e descobrindo o esquema de lavagem de dinheiro do PCC lá na Faria Lima, a mesma Faria Lima que o seu Tarcísio de Freitas vai pedir bênção quase toda semana. Tá sempre lá dando suas palestrinhas. Mas o fato concreto é que o crime em São Paulo só aumenta e vai se ramificando e pior, se profissionalizando, enquanto a polícia do Tarcísio fala muito, mas faz pouco. Igual a polícia lá do Castro, vai lá de vez em quando, deixa um monte de corpos espalhados pelo chão, mas a segurança pública de verdade eles não resolvem, porque tem que ir para cima dos chefões, dos tubarões, tem que agir com inteligência, e essa gente só sabe agir com truculência. Quer outras provas, além dessas fábricas clandestinas que estavam abastecendo não só o Comando Vermelho no Rio, como aqueles tantos fuzis que foram pegos aí, como também as outras facções criminosas, incluindo São Paulo. Como você viu, a fábrica tinha capacidade operacional de 3.500 fuzis por ano. Pois é, explica isso, seu Tarcísio. Mas como é que ele vai explicar se ele não conseguiu até agora sequer pegar os caras que estavam adulterando as quadrilhas de bebida, botando veneno, metanol na bebida, metanol pego pelo PCC,
Mas adivinha, o seu Tarcísio correu desesperado para dizer que o PCC não tinha nada a ver com isso. Aí agora tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC. Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é PCC. Tadinho do PCC levando culpa por tudo em São Paulo, né, Tarcísio? Mas parece que você estava equivocado de novo, que você estava muito apressado. Já que depois, com as investigações da Polícia Federal, de novo a Polícia Federal, já que a sua parece não investigar e não chegar a conclusão nenhuma, descobriu-se que era sim o PCC que estava por trás fornecendo o metanol aí adulterado dos postos de combustíveis para esses fraudadores aí das bebidas envenenando as pessoas, que você não deu bola, saiu até falando que no dia que envenenarem a Coca-Cola, adulterarem a Coca-Cola, você vai começar a se preocupar. Aliás, detalhe, já estão adulterando a Coca-Cola aí em São Paulo também. Tudo debaixo do seu nariz, porque essa turma da direita tem receita pronta para tudo. Tudo eles vão resolver na base da porrada. Mas resolvem? Nada, absolutamente nada. Vê o outro lá no Rio, pegou, deslocou quase 2.500 homens para fazer uma operação que tem que fazer mesmo. O Estado tem que retomar os territórios porque não pode ficar na mão de crime organizado. Daí teve toda aquela situação, mais de 120 mortos. Eu não vou entrar no mérito se deveriam estar vivos ou mortos, mas o fato concreto é que a partir do momento que você botou os bandidos para correr, o que você tem que fazer? O que você faz em qualquer tipo de situação como essa? Você tem que ocupar com o Estado aquele buraco, aquele espaço que era ocupado pelo crime organizado. Daí o que faz o seu Rio de Janeiro? Contra a ocupação. Somos contra a ocupação. Pois é, eles são contra o Estado ocupar o espaço público que estava dominado pelo crime organizado. E já que eles não ocupam, não existe vácuo no poder. Quem vai ocupar ou é a mesma organização criminosa ou alguma outra rival, que é exatamente o que deve estar acontecendo nesse exato momento. Ou seja, aquela grande operação que fez as pessoas até começarem a ter alguma esperança no enfrentamento ao crime no Rio, mas que não vai dar em nada como todas que vêm ocorrendo nos últimos 40 anos. Porque os caras invadem e na hora de ocupar o território eles abandonam, deixa tudo ao Deus dará, 40% da população do Rio de Janeiro sem ter acesso à segurança pública mesmo pagando impostos. Pois é lamentável essa direita que quer fazer discursinho furado, que é defensor da segurança, que é a favor de bandido bom é bandido morto, mas só quando esses Zé Ruelas, esses pés de chinelo de morro. Porque quando é para ir para cima dos tubarões, quando é para investigar no COAF, políticos e seus apaniguados no crime organizado, eles sempre colocam um monte de obstáculos. Verifiquem como vai ser agora a votação da PEC da Segurança Pública, se essa turma do bolsonarismo não vai continuar colocando obstáculos ou se não vai tentar encher de jabuti para dificultar a investigação dos grandes corruptos e os grandes envolvidos aí. É só lembrar o que eles fizeram quando o COAF entregou os esquemas de rachadinha do Flávio Bolsonaro. O mesmo Flávio Bolsonaro que em 7 anos com o bolsonarismo cru tomando conta do Rio de Janeiro, fica pedindo intervenção dos Estados Unidos porque não tem competência de simplesmente ocupar o espaço. Aliás, pergunta para o Trump, pergunta para o Putin, pergunta para o Netanyahu que quando eles colocam tropas para invadir territórios, se depois que eles tomaram o território, se eles vão embora e deixam os caras voltarem para o lugar tudo de novo. Isso não existe em lugar nenhum. E é por isso que sempre o crime retorna para o Rio. Porque os caras fazem operação, gastam dinheiro, mas não tem plano de ocupação, como você ouviu da boca do próprio secretário de Segurança Pública. Secretário que, inclusive, adivinha, foi um cara que foi demitido da superintendência da Polícia Federal depois do 8 de janeiro, depois de ter feito vista grossa para aqueles atentados que ocorreram em Brasília na posse do Lula e foi premiado como secretário do Rio de Janeiro pelo bolsonarismo. Você espera que ele faça alguma coisa? Não. Só teatro, só politicagem e o povo no meio do tiroteio. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. Vamos para cima desmascarar esses caras.